Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre sua família, que Deus te abençoe. Aqui quem fala é Jaqueline Brito e eu gostaria de compartilhar com você uma palavra abençoada, uma palavra de vida. E a palavra está escrita no livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, e não havia visão manifesta. É tempo de buscarmos ouvir a voz de Deus na palavra, pois a palavra clareia a nossa visão de quão importante é anunciarmos e pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo a todas as pessoas, e também de quão importante é aprendermos e buscarmos o conhecimento da palavra de Deus e assim mantermos o nosso coração queimando pelos propósitos de Deus em nossa vida. E para o nosso coração queimar pelos propósitos do Senhor para a nossa vida, a lâmpada precisa estar acesa continuamente. A palavra de Deus é a lâmpada, é o azeite, o combustível que vai manter a chama, a visão de anunciarmos o Evangelho e a nossa comunhão com Deus acesa. Salmo 119, versículo 105 diz assim: Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. O lugar que nos dá a direção, que clareia a nossa visão de aceitarmos e abraçarmos o chamado de Deus para a nossa vida é na presença, buscando comunhão com o Senhor e mantendo a lâmpada acesa, buscando entendimento da palavra de Deus continuamente. Deus procura pessoas disponíveis para a sua obra, que digam sim, que digam eis-me aqui, que reconheçam o grande privilégio de serem usadas no reino de Deus e para a glória de Deus. Samuel era um jovem que servia ao Senhor, e a Bíblia diz que antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. Não deixe a sua lâmpada se apagar. Acenda a chama do amor pela palavra de Deus. Diga como Samuel: Fala, Senhor, que o teu servo ouve. O servo sempre vai ouvir a voz de Deus através da palavra. Deus quer falar com você, se revelar a você através da palavra de Deus, da Bíblia. Deus quer se manifestar na sua vida através da palavra. Em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 21, diz assim: E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló, pela palavra do Senhor. Cresça no que Deus tem colocado em seu coração, que pessoas conheçam o Senhor através de sua vida. O Senhor quer pessoas comprometidas com a sua palavra, comprometidas com Ele, com sua obra, para fazer parte do grande exército que Ele está levantando na terra. A lâmpada representa a presença do Senhor, o próprio Deus. A nação de Israel vivia uma época de trevas, pecado, adultérios, prostituição, mas antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus chamou o menino, Samuel, e o chamou para uma grande obra. Deus te chama, te convoca para uma grande obra, que em meio a tempos difíceis você possa anunciar o Evangelho, a lâmpada, a palavra de Deus, trazendo luz, entendimento, presença de Deus em meio ao mundo
que está em trevas. A lâmpada só permanece acesa com azeite, com a presença de Deus, com a comunhão com Deus, com a comunhão entre irmãos, com uma vida de acordo com a palavra de Deus e com a nossa obediência de caminharmos nos propósitos do Senhor para a nossa vida. Em Êxodo, capítulo 27, versículo 20, diz assim: Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Que no seu coração arda, queime pelos propósitos do Senhor, que a palavra de Deus queime em seu coração, e certamente você queimará de amor por Jesus Cristo. Ter um coração cheio da palavra de Deus nos dará forças para caminharmos com Cristo até o fim. Os discípulos de Jesus precisam ter o coração cheio da palavra de Deus e queimando pela palavra do Senhor. O mesmo Jesus sempre vai se aproximar de nós para nos dar entendimento e incendiar o nosso coração de fé, força, ânimo para avançarmos até o fim nos propósitos dele para a nossa vida. Nunca desista dos propósitos de Deus e seus olhos, sua visão, sempre estarão abertos para entender a palavra. Sua visão será a visão do reino, do amor, da fé, de ajudar e de continuar com Cristo até o fim. Lembre-se sempre do que Deus tem falado em seu coração. Vai se cumprir. Em Lucas, capítulo 24, versículo 13 em diante, nos fala da história dos 2 discípulos que iam a caminho de Emaús, que estavam desanimados, pois Jesus havia morrido e já era o 3º dia e não tinham visto o Cristo ressuscitado. Quando você estiver triste, indeciso, Ele vem te abrir a visão. O Senhor sempre cuida de você para que a chama do seu coração permaneça acesa. Os 2 discípulos ouviram que Jesus havia ressuscitado, mas não tinham visto com seus olhos e por isso estavam desanimados e desistindo dos propósitos de Deus. O que você tem esperado de Jesus Cristo, mas ainda não tem visto? Eu não sei o quanto tempo você tem esperado em Deus por uma promessa, um sonho, um milagre ou até o impossível acontecer. A espera entristece o nosso coração e nos desanima. Os discípulos estavam desistindo e entristecidos pela demora da promessa. Mas Jesus, no caminho, os visitou, os aconselhou com a palavra e abriu-se novamente a visão deles para o reino e acendeu a chama do coração dos discípulos com uma palavra de vida. Lucas, capítulo 24, versículo 15, diz assim: E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. O tempo da promessa vai chegar. Não fique triste. O tempo de rir, de se alegrar, da bênção e de ser bênção chegará. Jesus está próximo de você e anda com você. Creia em tudo que Jesus Cristo tem falado em seu coração. Vai acontecer. Há um propósito, uma missão, mas para chegarmos até a promessa é necessário caminhar e enfrentar as situações, provações e lutas que surgem pelo caminho. A fé e a presença de Deus
são essenciais para avançarmos e vencermos. A palavra vai manter a chama acesa, pois é com a comunhão com Jesus Cristo que o azeite transborda na nossa vida e a chama fica acesa constantemente. A fé é a certeza que Deus está com você e com sua casa em todo o caminho e até o fim. O mais importante é crer que Jesus Cristo está conosco. Confie de todo o coração nas promessas, pois elas vão se cumprir. Você vai ver a sua promessa se realizar para a glória de Deus. Lucas, capítulo 24, versículo 32, diz assim: E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Você mantém a chama acesa no caminho com Cristo até o fim, falando da palavra de Deus, estudando a palavra de Deus e revelando as Escrituras para a glória de Deus. Em Lucas capítulo 24, 27 diz assim: E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Jesus tinha pressa de ensinar, explicar, esclarecer e encher o coração dos discípulos com a palavra de Deus e acender a chama da fé do coração deles. De Jerusalém a Emaús são 60 estádios, cerca de 12 quilômetros. Nessa pequena distância, Jesus explicou sobre toda a Escritura. Jesus tinha pressa que eles conhecessem toda a palavra. É no partir do pão, compartilhando a palavra de Deus, com pressa, que muitos vão se levantar e voltar para Jerusalém. Jerusalém significa temor a Deus e lugar de perfeição. Muitos vão temer ao Senhor e buscar o conhecimento da palavra e o amor que trazem a perfeição. Somente na verdade todos seremos transformados e muitos vão ressuscitar incorruptíveis para a vinda de Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 diz assim: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em Lucas 24:30 diz assim: E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhos deu. Jesus estava com os discípulos à mesa. A mesa é lugar de comunhão. E a nossa comunhão diária com Jesus Cristo vai abrir a nossa visão da palavra de Deus para entendermos e abençoarmos vida, compartilhando o pão da palavra de Deus. As pessoas precisam conhecer o Senhor pelo partir do pão, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus que nos sustenta, transforma, nos torna resistentes, santos e que vai manter a chama da fé acesa até o fim. Lucas capítulo 24, versículo 45 diz assim: Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. O Senhor vai abrir o seu entendimento para que você anuncie a todos a palavra de Deus. Assim como o Senhor revestiu os discípulos de poder, Ele te revestirá e te abençoará. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, ajuda-nos a manter o nosso coração queimando com Tua presença, Senhor. Que a cada dia, Senhor, possamos buscar acender a chama da fé, a chama do amor, que
que possamos acender a chama pela palavra, a chama da oração. Ajuda-nos a mergulhar nos projetos, nos propósitos do Senhor e crescer, Senhor, para a glória de Deus. Que Tua presença cresça em nossas vidas, que sejamos luz em meio a esse mundo de trevas. Senhor, dizemos a Ti, eis-nos aqui, fala conosco, queremos ouvir Tua voz, que o nosso coração, Senhor, deseje Te buscar, Te adorar, que o nosso coração anseie pela Tua palavra. Incendeia, Senhor, a cada coração com Tua presença, Senhor, trazendo o ânimo, trazendo força, trazendo vigor, trazendo saúde e esperança, Senhor, em cada coração. Que nunca, que de jeito nenhum, Senhor, possamos desistir, Senhor, de fazer a Tua vontade, que os nossos pés estejam sempre em Tua casa, caminhando na Tua presença, todos os dias da nossa vida, que nada nos separe, Senhor, do Teu amor. Obrigado, Senhor, porque Tu estás conosco e anda ao nosso lado. Cremos que as promessas vão se cumprir, que toda tristeza, em nome de Jesus, saia e que o nosso coração queime com a Tua alegria. Nós vamos ver as promessas de Deus na nossa vida, na nossa família, para a glória do Teu nome. Ajuda-nos a sermos mais ágeis em compartilhar a Tua palavra e ser instrumento de bênção em Tuas mãos, Senhor. Dá sabedoria, entendimento, fé a cada um que quer fazer parte do Teu exército. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe.